A maior inutilidade da consciência é a falta, a ausência de autopesquisa. É com essa pensata de autoria do professor Valdo Vieira, no livro Léxico de Ortopensatas, que damos início a mais essa edição do Grafocons. O Grafocons é um programa da TV Cognópolis que visa valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. E hoje, dessa vez, o tema base, o mater pensene desse nosso diálogo é a autopesquisa. E para isso, nós convidamos as pesquisadoras Tatiana Lopes, já veterana aqui no Grafocon. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Obrigada. Mais uma vez aqui, agradeço a TV Cognópolis, na equipe, a Isabela, a Caroline, pelo convite e por mais essa oportunidade de debater aqui os nossos temas de pesquisa e de escrita. Muito bom. E para enriquecer ainda mais esse debate, nós também convidamos a autora Beatriz Tênios. Seja muito bem-vinda, é estreante aqui no Grafocons. É isso, Beatriz? Isso mesmo. Boa tarde a todos. É um prazer realmente estar aqui e poder falar da nossa autopesquisa também, né? Que já acabou gerando um livro. Então, é sempre muito bom. Muito bom. Essas duas amigas intermissivistas são as responsáveis, as autoras da obra Autopesquisa Conscienciológica. E meninas, antes de adentrarmos ao universo da autopesquisa, fica a curiosidade aí do fluxo de trabalho conjunto. Como é essa autoria? Tatiana, se você me permite, já que a Beatriz está estreando aqui no Grafocons, vou deixar essa primeira questão para ela responder. Como é a questão da fluidez, Beatriz, de uma autoria conjunta? Olha, no nosso caso, foi muito bom. Foi, assim, perfeito, tá? Tudo começou, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Então, tudo começou porque a Tatiana, que teve a ideia de escrever um livro, inicialmente ela estava pensando em escrever, a gente estava pensando em escrever sobre autopesquisa e conscienciografia, né? E ela, então, acabou me encontrando nas tertúlias, né? Nas palestras que a gente dá a partir das ICs, e me ligou, me convidou. Eu achei maravilhoso, não só porque era um assunto que eu queria mesmo, né, tratar assim na forma de livro, como eu tinha esse trafal de transformar os meus dados de autopesquisa em GESCOM, né? Então, essa associação com a Tatiana foi muito boa porque eu consegui aprender e deslanchar como transformar tudo isso que a gente vai pesquisando, né, durante a vida, e transformar isso em verbetes, livros, artigos, né? Foi muito bom. A gente não teve nenhuma dificuldade, ao contrário, a gente discutia a cada capítulo que nós íamos escrever. Se alguma coisa precisava ser discutida, a gente pegava o telefone, né, dava uma chamada ou uma videoconferência, e sempre em prol do livro. Isso a gente foi muito profissional, né, de focar no livro, isso que era importante. E com isso a gente foi ultrapassando todas as barreiras e acabamos, né, em 2 anos, né, Tatiana? Acho que a Tatiana vai poder complementar agora. Em 2 anos a gente conseguiu concluir a escrita do livro. Que coisa boa. E aí, Tatiana, o que dizer aí da formação dessa dupla? Eu via, né, através das defesas de verbetes da Beatriz, as videoconferências que ela dava sobre o tema autopesquisa, que havia um alinhamento muito grande entre a minha forma de ver autopesquisa e a forma da Beatriz verificar. Assim, essa forma, vamos dizer assim, levando bastante em consideração o que a gente aprendeu no curso intermissivo, mas tentando aplicar, né, esses aprendizados lá do curso intermissivo na prática aqui em intrafísica, né? Então, como que um intermissivista ressomado faz autopesquisa, mas uma autopesquisa o mais parecido possível com a autopesquisa que a gente fazia lá durante o curso intermissivo. E eu verifiquei que havia esse alinhamento, né, entre a minha forma de ver autopesquisa e a da Beatriz. Aí, por isso que eu achei que era interessante a gente escrever o livro, né, juntas, por esse sinergismo. Além disso, né, me veio uma inspiração
que seria interessante escrever o livro com a Beatriz, que isso ia ajudar nós duas a recuperarmos cons lá do período intermissivo e ajudar os leitores também a fazer essa recuperação de cons, que haveria um sinergismo entre essas duas consciências com esse tema e que isso, vamos dizer assim, haveria essa facilitação de todo mundo para aumentar, né, as disciplinas que a gente verificou, que a gente estudou no curso intermissivo ligados à autopesquisologia. Então, foi muito interessante porque, a princípio, era uma hipótese de pesquisa, então a própria escrita do livro foi um autoexperimento pesquisístico, né? Então havia essa hipótese. Olha, eu acho que nós trabalhamos juntas com esse tema lá no período intermissivo. Me veio a inspiração de que seria interessante a gente escrever, porque nós escrevendo haveria um sinergismo maior desse trabalho e um aumento na recuperação de cons magnos. E, realmente, ao escrever o livro juntas, isso tudo foi comprovado ao longo do processo e, principalmente, com a acabativa da obra, né? A própria acabativa da obra, quem lê o livro vai poder ter a sua experiência lendo o livro, que há esse sinergismo, né? Não há assim, um gap entre um capítulo e outro, os capítulos todos se conversam, né? Não há assim, não fica tão claro assim, quem escreveu cada capítulo. E isso, para mim, foi uma comprovação daquela hipótese inicial, né? Daquela inspiração inicial, por causa desse sinergismo, essa facilidade da gente trabalhar juntas e, principalmente, o resultado que foi o livro, né? E o que fica claro também é essa responsabilidade de trazer à tona informações do curso intermissivo com um estofo energético em dose dupla, é dobrado. Então, a questão, eu acho que potencializa ainda muito mais. E pensando ali com os amparadores, a lógica o raciocínio lógico dos amparadores, e essa questão de nós trocarmos figurinhas entre o grupo, né? Os amigos intermissivistas assumindo a responsabilidade de projetos grupais, hoje a gente tem mais essa noção pelas instituições conscienciocêntricas. Agora, as autorias conjuntas também fortalecem demais esse processo da grupalidade, hein, meninas? É outra coisa que eu vejo, que é um preparo também para o próximo período intermissivo, né? Porque, assim, a ideia é tudo que a gente faz hoje aqui no intrafísico, né, ligado à conscienciologia, a ideia é que a gente amplie isso durante o próximo período intermissivo. Então, a gente fazendo essa coautoria, a gente já fica ligada a uma outra, né? Naturalmente, a gente fica amarrada uma na outra, positivamente, né, a partir da GESCOM em conjunto, e isso possibilita que no futuro a gente faça parte de uma mesma Equipex, né? Então, assim, é como se fosse um preparo mesmo. Então, assim, a gente fazer isso de forma lúcida, né, de caso pensado, né, de forma deliberada. E eu vejo que tanto esse comprometimento, né, de escrever o livro juntas, por causa até da ProEx em conjunto, né, a gente tem etapas das nossas ProEx que são individuais, mas tem muitas etapas que são feitas em conjunto. E isso tem, vamos dizer assim, uma decorrência, né? Existem decorrências dessas GESCONs ou dessas ProEx em conjunto, né? E eu vejo que isso vai ser, vamos dizer assim, comprovado a hora que a gente dessomar e quando a gente estiver no período intermissivo, né? Eu imagino que haverá uma continuidade desse trabalho durante o período intermissivo. Hoje, quando nós entramos numa livraria, nós nos deparamos com uma quantidade muito grande de livros de literatura focados no processo de autoconhecimento. Mas o que vem a ser, afinal de contas, a diferença da autopesquisa conscienciológica para essa literatura que vemos aí nas livrarias? Qual que é o norte ali de vocês na questão da autopesquisa conscienciológica? Beatriz, você... Então, é justamente isso, assim, ó, porque a autopesquisa, ela é feita mesmo além desses livros de autoajuda, né, que se propõe a ajudar as pessoas a saírem de crises existenciais, mas a própria psicologia, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela fornece técnicas para que cada um use se conhecer os seus pontos fracos,
e encaminhando não só o diagnóstico, como uma terapêutica para aquilo, né? Agora, veja uma coisa, vamos imaginar que nessa autopesquisa convencional se chegou à conclusão que determinado comportamento é oriundo de crenças assim, mal formadas, né? Crenças, apriorismos, traumas que a pessoa adquiriu durante a vida ou com a educação que teve ou através da mesologia. E numa terapia como essa é possível encaminhar, né, a remissão desses problemas. Agora imagina, né, se o trauma não é nessa vida, né? Então aí entra a autopesquisa conscienciológica, quando ela amplia tudo isso. Um trauma pode ser dessa vida, mas pode ser de outras vidas, né? Uma apriorismose, uma forma de pensar arraigada que acaba perturbando a vida da pessoa, pode não ter sido produto só da educação dessa vida, isso já pode vir de vidas e vidas, né? Então, a autopesquisa, ela é um passo além da autopesquisa convencional, que já tem bastante material e é muito útil, porque ela traz todo o paradigma consciencial, que trata a nossa serialidade existencial, as múltiplas dimensões aonde esses eventos estão acontecendo, não é? As bioenergias que estão ali também interagindo, né? Então, a autopesquisa, da forma como a Conscienciologia propõe, ela aumenta em muito a expansão, né? E o alcance dessa procura da remissão de problemas que tenham ficado e mesmo da vontade da pessoa alargar os seus próprios horizontes, né? Tatiana, eu queria que você conferisse aí alguns comentários que aprofundasse essa pensata na introdução aqui do Grafocons, do professor Valdo, que ele coloca que a maior inutilidade da consciência é a falta de autopesquisa. Quero saber se você concorda e por quê, quais as razões desse peso, dessa responsabilidade frente ao processo de autopesquisa. Ligando essa ortopensata a um outro pensamento do professor Valdo, ele costumava falar que a consciência é o objeto de pesquisa mais complexo do universo, né? Só que não tem como eu estudar uma outra consciência, né? Vamos dizer assim, a única consciência que realmente eu posso estudar a fundo é a minha própria consciência. E então, assim, é como se você tivesse um objeto de pesquisa riquíssimo, né? Ou seja, o mais complexo de universo nas mãos, e se você não faz uma pesquisa desse objeto de pesquisa que é tão sofisticado, tão complexo, tão interessante, você está desperdiçando a oportunidade, né? Então, assim, é como se a pessoa tivesse uma joia nas mãos, né? Um objeto super raro e super importante, e ela não utilizasse, né? E a maneira que a gente tem de aprender a utilizar esse objeto, que é super complexo, é justamente fazendo autopesquisa, né? Se a gente não faz autopesquisa, a gente não sabe, não consegue aprender assim, não só lidar, mas a tirar todo o proveito possível desse objeto de pesquisa que é a consciência, né? Só que a gente só consegue fazer isso, ou a gente consegue fazer isso de uma maneira mais aprofundada, né, com mais gabarito, fazendo uma pesquisa de si mesmo. Mas não quer dizer que a gente vai pesquisar só a nossa consciência, a gente vai pesquisar a nossa consciência e tudo que tem no cosmos. Mas como a gente faz parte dessa pesquisa, né, não tem como você separar a consciência do que ela pesquisa, então, na verdade, essa consciência vai estar inserida em tudo e em qualquer tema que ela estiver pesquisando, né? Ela vai ser inserida nessa pesquisa também. E como é que o beabá do Brasil aí, Beatriz, as pessoas que no dia de hoje estão se despertando para a importância da autopesquisa? Como começar, como iniciar o processo todo, desse aprofundamento desde o básico do beabá ao aprofundamento da autopesquisa?
da Então, pesquisa a sobre si gente mesmo. nota assim, que é uma demanda muito grande, mesmo entre os intermissivistas, né? Sobre como conduzir uma autopesquisa, como que se faz a autopesquisa, né? E por ter essa demanda chegado até a mim, a Tatiana, é que a gente pensou em escrever um livro, né? Então, no livro, a gente procura mostrar, né, desde como é que se desenvolve uma autopesquisa, a escolha do tema, que veja o que é pesquisa, né? Tanto na visão conscienciológica ou na visão da ciência convencional. A pesquisa ela é feita porque existe algum conhecimento que está faltando e não existe. Então, a gente vai fazer a pesquisa para suprir essa lacuna de conhecimento. Também a pesquisa ela é feita porque, de repente, nós temos um problema e não sabemos a solução, né? Então, também essa é uma maneira de a gente encarar a autopesquisa, né? Então, a gente vai procurar um conhecimento que ainda não tem ou a resposta a algum problema que a gente ainda não sabe a resposta. Então, eu diria assim, ó, o mais importante de qualquer autopesquisa é a pessoa saber exatamente o que ela tá, qual é o problema, qual é a falta de conhecimento que está fazendo falta para ela. Ou qual é a pergunta ou a necessidade que ela tem internamente, enquanto consciência, e ainda não existe uma resposta para aquilo. Então, pode ser, por exemplo, como que eu evoluo mais rápido, como que eu chego à dispersidade. Isso é uma autopesquisa, né? Então, veja, a autopesquisa começa, às vezes, fora da gente. Então, o que é dispersidade? O que é preciso uma consciência chegar no nível de dispersidade, né? Esse nível de ter 50% da evolutividade do serenão, né? Então, aí a pessoa verifica em si mesma, eu tenho, o que me falta? Para uns vai faltar mais trabalho energético, desassédio, para outro vai faltar trabalhar a conflitividade, para outro vai procurar saber quais são os seus traços principais, né? Quais são os seus trafórios, os seus traços fardo, enfim. De alguma forma, a pesquisa tem que começar, né? E colocando assim o que a Tati já falou sobre o que o Valdo falou da importância da autopesquisa, veja bem, para a gente evoluir na escala evolutiva é preciso autopesquisa, porque eu tenho que saber o que me falta para mim conseguir suprir aquilo para ir adiante, né? Por exemplo, se eu quero ser um proexista, que vou chegar ao final da vida com um completismo existencial, eu tenho que saber que metas eu preciso cumprir. Para isso, eu tenho que saber quais são os meus trafores, né? Porque são esses traços que, junto lá na intermissão, junto com o amparador e com o orientador evolutivo, a gente programou usar nessa vida. Então, é assim, ó, para achar a solução de algum problema nosso, para poder evoluir mais rápido, né? Tudo isso a autopesquisa se dedica. Agora, tem que sempre começar com questionamento, né? E no livro a gente deixou isso bem claro. Por aonde, qual é a questão que, naquele momento evolutivo, eu estou querendo suprir, né? Seja um problema ou uma falta de conhecimento. E além da questão da falta, é poder diagnosticar aquilo que já se tem, mas que não coloca na engrenagem para funcionar, né? Exatamente. Aquelas questões, os nossos traços força que por vezes nós já temos, mas por uma questão ali de uma autopesquisa capenga, a gente acaba não colocando ou não fazendo que outras pessoas, outras consciências se beneficiem disso. Agora, vocês colocaram uma coisa interessante no início, nesse processo que o livro ele vem na tentativa de preencher uma lacuna que vocês identificaram que era grande das pessoas, dos próprios intermissivistas, não assumirem de forma aprofundada o processo de autopesquisa. Em que pé estamos no dia de hoje? Qual foi a devolutiva, o feedback das pessoas quando o livro foi lançado? E se parte dessa lacuna vocês estão sentindo, claro, não preenchida por completo, mas que vocês já conseguem vislumbrar aí uma movimentação interessante após a publicação?
dessa contribuição da GESCOM para nós intermissivistas, Tatiana? O que eu percebi é o seguinte, tanto eu quanto a Beatriz, nós fomos professoras de autopesquisa, né? Então, assim, nós demos aulas em cursos sobre autopesquisa. E até foi por isso que a gente teve interesse de escrever o livro, né? Porque aí a gente viu a real necessidade das pessoas. Porque, assim, uma coisa, por exemplo, no nosso caso, né? Tanto eu e a Beatriz, a gente já tem uma bagagem com a autopesquisa, então, de certa forma, as nossas autopesquisas, elas estavam bem encaminhadas. E agora, uma coisa é você fazer a autopesquisa, né? E você ter resultados com essa autopesquisa. Outra coisa é você ensinar outra pessoa a fazer a autopesquisa. Porque, assim, até certo ponto é um paradoxo, né? Como que eu vou ensinar o outro a pesquisar ele mesmo, né? Então, fica meio paradoxal. E era uma angústia que eu tinha quando eu comecei a dar aula de autopesquisa. Mas como que eu vou ensinar outra pessoa a fazer autopesquisa? Eu sei fazer autopesquisa para mim, mas como que eu vou ensinar o outro a pesquisar ele mesmo? E aí, desse questionamento é que surgiu o livro, né? Que surgiu assim, como que você transforma esse conhecimento que a gente desenvolveu, né, ao longo da nossa trajetória na Conscienciologia em algo que possa ser utilizado por outras pessoas. E o primeiro passo para isso foi a gente identificar quais eram as dificuldades que a gente encontrou nessas aulas, né, que a gente dava. E quando a gente se deparava e ia ensinar outra pessoa a fazer autopesquisa, quais eram as dificuldades, quais eram os principais travões, né? E um deles era justamente a questão da sistematização, né? Então, assim, a pessoa não tem conhecimento, vamos dizer assim, de cientificidade, né? Conhecimento básico mesmo, eu falo da academia, né? Muita gente é analfabeto científico. Então, a pessoa não sabe o que é uma variável de pesquisa, o que é um roteiro de pesquisa, o que é um tema de pesquisa, né? O que é uma hipótese, né? O que é uma revisão bibliográfica. Então, todos esses conceitos, né, que são da ciência, e que para fazer qualquer tipo de pesquisa é necessário a gente aplicar esses métodos, essas técnicas, é óbvio que vão ser todas adaptadas à realidade da Conscienciologia, né? Porque os objetos de pesquisa são diferentes, então há necessidade de uma adaptação. Então a gente tentou trazer no livro justamente essa alfabetização da cientificidade, né? Então, como escolhe um tema de pesquisa, né? Todas as possibilidades de tema de pesquisa, como que você faz um roteiro de pesquisa, como que você busca as fontes, né? Quais fontes eu vou pesquisar para fazer minha autopesquisa, né? Quais as técnicas eu vou utilizar para fazer essa pesquisa. Então, a gente tentou estruturar no livro, né, de uma maneira crescente, né, não crescendo, o passo a passo para a pessoa fazer essa autopesquisa, né? E além do, vamos colocar analfabetismo, vamos colocar ali analfabetismo científico. Além do analfabetismo científico, qual o principal gargalo? Vamos trabalhar aí com a questão de trafares do grupo. O trafar que vocês consideram predominante hoje no grupo, entre os intermissivistas, que impedem o aprofundamento aí da autopesquisa. Para as duas aí. Eu diria assim, ó, como tudo começa pelo princípio, né? Então, assim, ó, eu posso te listar uma série de dificuldades que acabam impedindo que a pessoa siga na autopesquisa. Primeiro, é saber definir o problema. O que ela quer pesquisar? Porque, veja, às vezes as pessoas têm assim, um vago mal-estar. Eu tenho uma dificuldade com o mental soma. Ou eu não consigo, eu sou casca grossa, eu não consigo desenvolver as bioenergias. Mas isso é uma coisa muito vaga, né? Daí é que entra o que a Tatiana falou do cientificidade, uma certa alfabetização científica, é conseguir transformar essa necessidade, essa coisa vaga, num problema concreto, para que ela possa pesquisar. Enquanto ela não tornar aquilo uma questão concreta, não tem como imaginar qual é o passo a passo para resolver, né? Agora, então essa é a primeira. Outra coisa que eu noto assim, ó, é que na verdade há uma despriorização para a pesquisa. Então, às vezes as pessoas estão pensando na autopesquisa porque na verdade elas estão pensando em escrever. Elas precisam escrever um artigo porque estão sendo cobradas disso.
tem que escrever um verbete, porque também se sentem cobradas de escrever um verbete. E aí fica, né, naquela dificuldade. Por quê? Porque tanto o artigo, o livro, o verbete, ele é uma publicação dos dados da pesquisa, né? Seja uma pesquisa teórica, seja uma pesquisa mais introspectiva, mas é o dado da pesquisa que vai poder ser escrito, né, na forma de um artigo, de um livro. Então, assim, é definir assim, mais concretamente o tema, priorizar mais também, porque isso não cai do céu. Para fazer autopesquisa, a pessoa vai ter que estudar, ela vai ter que ler, ela vai ter que refletir. E na correria do dia a dia, muitas vezes, isso aí fica secundário, né? Eu acho que essas são as dificuldades assim que a gente notou, né, na demanda que mais chegava às nossas mãos, né? É isso, Tatiana? Eu vejo também, assim, uma certa falta de cognição sobre a autopesquisa mesmo, né? Como que... Eu lembro quando eu comecei na Conscienciologia, né? Eu me perguntava, tá, tem que fazer autopesquisa, bacana. Como? Né? Como que faz isso, né? Então, falta de autocognição mesmo, falta de cognição de como que se desenvolve uma pesquisa. E muitas vezes eu vejo assim que as pessoas separam a autopesquisa da escrita. Então, assim, querem partir diretamente para o resultado. Isso gera uma ansiedade muito grande, como a Beatriz falou. A pessoa não fez uma autopesquisa, ela não tem o conteúdo para colocar no papel. Então, isso vai gerar uma ansiedade muito grande na pessoa. E aí ela não conecta que ela não tem conteúdo para escrever porque ela não desenvolveu a autopesquisa, né? Então, ela acha que é um processo automático. Isso é né? muito Ela sério. acha que escrever é uma inspiração, né? Eu tive uma inspiração aqui para escrever alguma coisa, eu vou colocar no papel. Como se fosse literatura, né? E não é, gente. Não é. Né? A quebra é muito grande, não é? A quebra é muito grande. A literatura conscienciológica, a autopesquisa conscienciológica para o autoconhecimento que nós identificamos na sociedade intrafísica e a própria literatura que identificamos na sociedade intrafísica é muito diferente, porque fica carimbado a nossa assunção ou o nosso distanciamento da autopesquisa, né, Tatiana? Fica carimbado, fica nítido. As energias, assim, deixam transparente. Desculpa, Isabela. E aí, quando a pessoa vai para o papel, vai escrever, vai ter um congresso, né, de algum tema da Conscienciologia, vou escrever um artigo para esse evento. Aí vem os travões da autopesquisa. Por quê? A pessoa precisa, às vezes ela tem um prazo ali de 2, 3 meses para escrever um artigo, e muitas vezes em 2, 3 meses ela não vai conseguir desenvolver uma pesquisa, ou não a pesquisa que ela gostaria de desenvolver. Né? E aí vão vir os travões, né? Como que eu vou estruturar meu texto, né? Aí vem, como que eu vou estruturar meu texto? O que eu vou colocar nele? E aí que a pessoa se depara com essas dificuldades que ela não enfrentou anteriormente para fazer autopesquisa. Outra coisa que eu vejo, assim, é uma visão curta do que é a autopesquisa, né? Então, se muita gente acha que fazer autopesquisa é pesquisar traços conscienciais. E não somente. Você pesquisar os seus traços conscienciais, seus atributos, é só um tema possível de autopesquisa, né? Existem milhares de temas possíveis, né? Então, por exemplo, o tema do meu primeiro livro é como a gente desenvolve a projetabilidade lúcida. Não estou pesquisando traços. Ali no meio existem traços que a gente vai estudar? Tem. Mas não há uma pesquisa sobre traços. E há essa confusão muito grande. É muito comum a gente ver as pessoas associarem autopesquisa com conscienciometria. E a conscienciometria é só uma abordagem autopesquisológica. No livro a gente coloca muitas abordagens, entendeu? Muitas abordagens, justamente para ampliar essa visão de conjunto e não restringir, né? Excelente. Meninas, nós estamos chegando ao fim do programa, mas enquanto a Tatiana compartilhava o seu raciocínio conosco,
eu pensei que a autopesquisa, ela é, além de qualquer coisa, uma questão de cosmoética, pelos impactos multidimensionais de uma autopesquisa bem feita. O grupo inteiro se beneficia com uma autopesquisa em dia. Bem feita, que eu digo, se apropriando do caráter científico, se apropriando das questões que vocês pontuam, muito bem colocado, por sinal. Então, toda vez que a gente se aprofunda na nossa autopesquisa, o grupo todo sai ganhando com isso. E quando a gente trata da autopesquisa de forma medíocre, o inverso também ocorre, né? O grupo deixa de se beneficiar de energias melhores, de uma pensinidade mais sadia, da ortopensinidade, que poderia estar já fluindo ali na engrenagem, né? Gente, agradeço demais a participação de vocês. Beatriz, muitas graças pela participação, por você ter, junto aí com a Tatiana, nos presenteado com esse livro de autopesquisa conscienciológica. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada. Tatiana, muito obrigada por mais essa participação aqui no Grafocons conosco. Boas pesquisas, e aguardamos, quem sabe, já que a dupla deu tão certo, quem sabe uma nova GESCOM em conjunto, hein? Fica aí para vocês refletirem. A parte 2, né, Isabela? A parte 2. A parte 2. Se a gente sabe que é tão sério, vamos partir para a parte 2 aí da autopesquisa. Obrigada mais uma vez, meninas. E você aí de casa, nós somos gratos mais uma vez pela sua companhia. Desejamos a você excelentes reflexões e aprofundamento autopesquisístico, por que não começar hoje, aqui, agora, já? E fica essa sugestão de literatura conscienciológica, que é a autopesquisa conscienciológica, de autoria da Tatiana Lopes, que esteve conosco, e também da professora Beatriz Tênis. Excelentes reflexões e até a próxima edição de mais um Grafocons.